ser agradecida a Deus como amanhã, um dia como hoje, né, irmãos? Eu costumo sempre ser agradecida a Deus, não porque eu estou somente numa paisagem, num lugar a qual eu amo estar, que é no meio da floresta, né, no meio do campo, mas sim porque eu sou agradecida a Deus por tudo quanto Ele fez na minha vida, não por o que Ele me proporciona, né? Muitas pessoas vão até Deus atrás de uma bênção, atrás de uma cura, atrás de prosperidade, atrás de algo sempre, né? Eu costumo ver pessoas indo até a Deus quando está numa situação difícil. Não que isso seja errado, não é isso, não me compreenda mal. Mas eu costumo ser grata a Deus, não importa a circunstância, não importa a situação. Só por ter eu acordado numa manhã, num dia como hoje, irmãos, só por ter o fôlego de vida, como eu costumo falar, né? Nos meus vídeos, eu já sou agradecida. Por quê? Porque muitas pessoas hoje não acordaram. Muitas pessoas hoje estão pedindo a Deus, né, pelo fôlego de vida, estão respirando através de aparelhos, estão numa cama de hospital, não consegue se levantar. Se você está reclamando hoje da vida, visite um hospital, visite um asilo, visite um orfanato. Isso, vá fazer uma visita, aí você vai ser agradecido, aí você vai entender o porquê a missionária todos os dias começa seus vídeos agradecendo a Deus. Muitas pessoas criticam, né? Por quê? Porque não sai da sua zona de conforto, não sai do seu comodismo, não vê a dor do outro, né? Não busca pelo menos a saber. Muitas das vezes são pessoas que estão ao nosso lado, muitas das vezes são nossos vizinhos, muitas das vezes são nossos familiares que estão passando por uma depressão. O mal do século hoje, irmãos, não é só essa doença que se espalhou no mundo inteiro, não. O mal do século hoje é a falta de amor, é pessoas entrando em depressão. Por quê? Porque não tem com quem se abrir, não tem pessoas a qual olhe a dor do outro, pessoas a qual enxergue o problema do outro, né? Ah, mas missionária, a pessoa não pede ajuda. Sim, por quê? Porque a pessoa, quando está num estado deplorável de depressão, né? Quando o inimigo trabalha na mente da pessoa, a pessoa não tem nem forças, irmãos, de pedir ajuda. Eu sei o que eu estou falando. Hoje são muitos jovens se mutilando, muitas pessoas se matando, muitas pessoas, né, cometendo suicídio. Por quê? Porque ela se tranca dentro de si, ela não tem Deus primeiramente, ela não tem Deus. E outra, tem pessoas que vejam o problema do próximo e só sabe criticar, não entende. Depressão é o mal dos séculos, é o mal a qual o inimigo tem usado para ceifar vidas, irmãos. O inimigo tem entrado até dentro das igrejas. Eu vejo pastores tirando as suas vidas. Eu vejo pessoas que já trabalharam na obra cheia do Espírito Santo, já foram usados para curar, libertar, transformar, e hoje estão trancados dentro de um quarto escuro. Hoje já tentou tirar sua vida, hoje vive abaixo de remédios, Então eu sei o que eu estou falando, então por isso que eu costumo ser grata, que você venha ser agradecido. Eu sei que você pode ter problema. A palavra diz que no mundo a gente teria aflição. A palavra é bem clara, no mundo nós teremos aflição, mas é para nós termos bom ânimo. Se Deus, que é Deus, venceu o mundo, ele teve problemas, ele teve dificuldade, quem somos nós para achar que nós não vamos passar? Em meio a essa situação que nós estamos vivendo, estão tantas pessoas passando por problemas, são famílias inteiras, irmãos, sendo despejadas, sendo pais de família que perdeu seu trabalho de anos, sendo mães que são chefes de família, que estão sozinhas para sustentar seus filhos,
e às vezes só depende da ajuda de um irmão, de alguém que estenda a mão. Às vezes não é só bem material, irmãos. Eu não estou falando só de bens materiais, mas às vezes é de uma palavra de conforto, às vezes é de uma oração. Você já ligou para aquele seu familiar a qual você sabe que já perdeu o emprego? Você já ligou para aquela irmãzinha que não tem aparecido nos cultos? Deus está falando. Muitas das vezes a gente só sabe criticar. Muitas das vezes a gente só sabe apontar, né, o erro do outro, mas a gente não busca saber, a gente não busca se aproximar das pessoas, perguntar por que aquela irmãzinha que vinha todos os dias no culto não tem vindo, não tem participado. Eu vou pegar meu telefone, vou mandar, né, uma mensagem, vou mandar uma oração. Vou me oferecer, se ela está precisando de algo, que ela pode contar comigo. Irmãos, a palavra diz que nos últimos tempos o amor esfriaria. E eu fico triste como pastora, como missionária. Eu fico triste de ver aonde eu ando, muitos irmãos morrendo na fé, muitos irmãos entrando em depressão, pastores tentando tirar suas vidas. Eu soube agora há poucos dias que outro pastor tirou a sua própria vida. Aí as pessoas só sabem criticar, mas ele parecia ser um homem de Deus, ele parecia ser um homem, né, muito ungido. O que houve, o que aconteceu? As pessoas só ficam criticando, as pessoas não buscam a saber o que levou a pessoa a isso. Porque você, pastor, você missionário, você obreiro, você que está na casa do Senhor, você não está livre. Quem está de pé, cuide para que não caia. A palavra é bem clara. Nós não estamos numa redoma de vidro a qual nós estamos livres, né, de passar por uma dificuldade. Tem pessoas que trabalham na obra, tem pessoas que estão na igreja e acham porque tem um problema, acham que não precisam pedir ajuda. Tem pessoas que estão morrendo na fé, mas estão ali, né, com o narizinho empinado, estão ali posando, né, de muito santo, e muitas das vezes a pessoa está se afundando cada vez mais. E o inimigo, irmãos, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra é bem clara e ele tem conseguido no meio do povo evangélico. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em mostrar aquilo que não são. As pessoas estão mais preocupadas em mostrar nas redes sociais glamour, né? Seguidores, mostrar que são muito ungidos, que são muito usados. Amém, glória a Deus. Tem homens e mulheres de Deus que são muito usados, mas você não precisa mostrar para o mundo. Você precisa ser reconhecido no inferno e nos céus. Você precisa ser reconhecida diante de Deus, dos anjos e diante do inferno. Quando você abrir a sua boca, quando você orar por alguém, quando alguém pedir uma orientação, você tem uma palavra de conforto, você tem uma palavra de amor. Muitas das vezes, irmãos, a gente se deixa levar. A gente se deixa levar achando que está numa redoma. Esse pastor que faleceu, que tirou a sua própria vida, era um homem muito usado. Era um homem que foi muito usado por Deus, mas no final dele foi muito triste, porque talvez ele estivesse num quadro depressivo. A gente não sabe o porquê, né, da situação, mas ele estava passando por dificuldades. Nos tempos de hoje tem muitas igrejas fechando, tem muitos irmãos, desculpe, irmãos, tem muitos irmãos abdicando da fé. Tem muitas pessoas que estão abandonando a igreja e o pastor, ele vive da obra. Muitas das vezes ele não teve condições de lidar, né, com essa situação e foi se afundando na depressão, nos problemas, não pediu ajuda. Não é feio, repito,
repito, não é feio a gente pedir ajuda, não. Não é feio a gente pedir oração, não é feio a gente pedir ajuda para os irmãos. Que você, se você está aí, né, passando por uma dificuldade, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área familiar, na área da saúde, que você venha pedir ajuda. Deus levantou homens e mulheres de Deus, eu creio que ainda exista muitos homens e mulheres de Deus, a qual vai querer lutar a tua causa, a qual vai querer abraçar a tua causa, vai querer te dar um apoio, às vezes material, às vezes espiritual. Se a pessoa não tem condições, ela busca, né, irmãos? A gente é uma igreja, a gente é um corpo, Cristo é o cabeça. Jesus já deixou tantos versículos, ele deixou tanto o seu testemunho na palavra para nós seguirmos, né? Que nem aquela mulher no poço, né? Aquela mulher a qual ela era discriminada pela sociedade, ela era julgada por todo mundo, talvez até pelos seus familiares, tanto é que ela foi tirar a água lá do poço numa hora a qual ninguém ia buscar água. Na hora mais ou menos do meio-dia, a qual ninguém ia até aquele poço, ela sabia o horário, a qual não iria ter ninguém, porque iriam julgar, talvez falar mal dela, dizer algumas palavras, porque o povo, ele só sabe julgar, O povo hoje está se virando, está se tornando que nem os fariseus, são pessoas religiosas, que no final de semana estão na igreja, naquele glamour, com a Bíblia embaixo do braço, falando que o crente 3, lindo, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmão, né? Mas só que no dia a dia a pessoa não demonstra isso. Quando vê alguém com uma dificuldade, com um problema, a pessoa vira as costas, a pessoa finge que não vê, irmãos. E Jesus, ele foi tão maravilhoso que ele sabia a situação dessa mulher, que ele parou naquele poço e mandou seus discípulos ir buscar comida na cidade. Por quê? Porque Jesus, sendo o Filho de Deus e tendo a sabedoria do Pai, ele sabia que os discípulos iriam questionar ele, né? Quando ele parasse para conversar com a mulher samaritana, ainda mais uma mulher que tinha tido vários homens, ele sabia, né? Ele conhecia, como ele conhece o nosso coração. Às vezes você pode estar aí bancando, né, a pessoa santa, a pessoa, né, cheia de Deus, mas no teu íntimo tu julga o teu irmão. No teu íntimo, você quando está sozinha com as irmãzinhas, você mete a sua mão aonde não deve, você fala mal do pastor, você fala mal do obreiro, você fala mal da irmãzinha que não está indo na igreja. Às vezes, irmãos, a pessoa te pede ajuda em oração, ela se abre com você para falar dos seus problemas que está passando dentro da sua casa, lá e Xuricante Elabachai. Às vezes a pessoa abre o seu coração buscando ajuda. Deus permite que as pessoas venham até você pedir ajuda para ver se realmente você é de Deus, se realmente você vai fazer aquilo que você prega quando está no meio de multidões. E aí, quando a pessoa vira as costas, você passa adiante, você fica falando, aquela irmãzinha veio até a mim, tá com problema no casamento, o marido já abandonou, já foi embora de casa, aquela mãe veio pedir ajuda para mim, oração para mim, porque o filho está nas drogas. Irmão, se Deus te levantou, se Deus colocou essa pessoa na sua mão, é para você ajudar. Aquilo que Deus coloca na sua mão é para você e mais ninguém. Jesus não saía falando para todo mundo, muito pelo contrário, quando ele fazia, né, os seus milagres, quando ele era muito usado, porque ele era o próprio Deus, ele muito pelo contrário, ele dizia, vai e não fale nada para ninguém.
Entendeu? Então nós devemos ser assim. Não é errado postar um vídeo, pregar a palavra de Deus, não é errado, né, passar uma oração, não. Não é isso que eu estou me apegando. Eu estou dizendo que tem pessoas no nosso meio hoje sofrendo, padecendo, tirando a sua própria vida. E eu não aceito no meio do povo de Deus pessoas criticando, pessoas falando mal do irmão, pessoas apontando o dedo e não ajudando. Jesus deixou já para nós, né, um exemplo grande, como eu estava falando da mulher samaritana. Ele sabia, ele conhecia quem estava do lado dele. Os discípulos deles eram humanos que nem nós, eram falhos, e ele sabia que o samaritano não se dava com os judeus e que se ele parasse ali em Samaria e sentasse ali no poço, esperasse essa mulher e falasse para os seus discípulos, você acha que não ia chegar o Pedro da vida e ia dizer, mas Senhor, o Senhor vai falar com essa mulher? Essa mulher é uma prostituta, já teve vários homens e esse que ela está ainda não é seu. Ah, Senhor, como que o Senhor vai parar e falar com essa mulher? Ela sendo mulher e ainda samaritana, os judeus não se dão, então é a religiosidade, irmãos. Então nós devemos trazer para o nosso dia de hoje, devemos trazer para a nossa vida. Tem tantas pessoas hoje abdicando da fé, tem tantas pessoas hoje abandonando a igreja, os caminhos do Senhor. Por quê? Porque quando ela vem do mundo já cheio de problema, cheia de preconceito, cheia de coisa, a pessoa vem para a igreja querendo buscar algo novo. Querendo buscar algo novo, querendo ser ajudada, querendo transformação de vida. E muitas das vezes dentro da casa do Senhor a pessoa encontra o quê? Irmãos fariseus, irmãos fariseus que apontam, você sabia que aquela irmãzinha que está ali, aquela irmãzinha já foi prostituta. Ai, irmã, você sabia? Não chama aquela irmã para o circo de oração, porque ela vivia no tráfico. Ai, irmã, olha a roupa daquela irmãzinha. Olha só os decotes que a irmãzinha vem para o culto, a saia que ela vem para o culto. Irmã, até o teu olhar muitas das vezes está julgando a pessoa. Até o seu olhar, a maneira que você olha, às vezes você não precisa nem falar, mas a maneira que você olha para a pessoa já está julgando, e a pessoa sente. Mas missionária, se a pessoa quer Jesus, ela vai, não importa. Eu fui para Jesus, eu tive problemas. Nem todo mundo é igual, irmãos. Nem todo mundo é igual. Eu, graças a Deus, o dia que eu me converti, eu não olhei nem para a direita nem para a esquerda, porque só eu soube da onde Deus me tirou. Só eu sei o que Deus fez na minha vida, e eu coloquei um propósito com Deus, que o dia que eu entrasse dentro de uma igreja eu não ia olhar para homens, porque eu sei que o homem é falho, assim como eu sou falho. Eu não sou perfeita, eu não estou aqui pregando perfeição, eu não estou aqui dizendo que eu não erro, também não. Eu estou falando da situação a qual nós estamos passando, a qual eu vivencio todos os dias. Os fariseus dentro da igreja, as pessoas que se acham muito santas, e muitas das vezes nem na sua casa tem pessoas trancadas. Seu filho, você já foi ver o que seu filho está fazendo no computador? Você já sentou um dia pelo menos para saber o que teu filho sente, por que ele é tão revoltado? Você já parou, pai, para conversar com a sua esposa, dar uma meia hora para sua esposa, para você saber o que está acontecendo, a qual a tua esposa anda nervosa, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com você quando você chega do trabalho? Você é o cabeça da casa. Você, na sua família, você é o sacerdote, você tem cuidado da sua esposa, dos seus filhos, como Cristo manda
manda o marido cuidar da sua família, e você, mulher, você tem cuidado do seu esposo, tem respeitado o seu esposo. Então são essas coisas, irmãos, essas coisas que Deus me tocou quando eu soube que mais um pastor tirou a sua vida. Mais um pastor tirou a sua própria vida. Talvez ele deu sinais, e muitas pessoas dão sinais. Ninguém se mata assim da noite para o dia, né? Eu ouvi falar, ai, mas ele parecia tão bem, ele fez um culto lá em tal lugar, parecia tão bem, mas alguma coisa você, mulher, vai perceber de diferente no seu marido. Alguma coisa, mãe, você vai perceber por que a sua filha está tão trancada no quarto, por que a sua filha está tão revoltada, por que o seu filho não está do nada, né? Do nada o filho obedecia e agora o filho tem discutido todo momento, não tem tido paciência. Tem tantas crianças hoje sendo abusadas dentro de casa e as pessoas não vejam, só vão ver quando a coisa já está num estado que não tem mais jeito. Então que você venha hoje meditar nessa palavra, que você venha tocar. Será que eu estou sendo aquilo que Deus pede para mim ser? Que nem Jesus, ele parou em Samaria, ele sabia como seria se os seus discípulos estivessem ali quando ele falasse com aquela mulher. Ele mandou os discípulos na frente comprar comida e ficou ali porque ele queria salvar aquela alma. Ele não olhou para ela como sendo uma mulher samaritana que não se dava com judeus. Ele não olhou para as vestimentas dela. Ele não olhou porque ela já estava no 5º marido e não era dela, aquele marido era de outra mulher. Ele não olhou para nada, irmão. Ele não olhou com olhar de condenação, com olhar de apontar o dedo, de criticar. Não, ele olhou com um olhar de amor. Nós precisamos mais de amor. A palavra diz que nos últimos dias o que vai prevalecer é o amor. E Jesus deixou já na palavra tantos exemplos de amor, tantas coisas demonstrando o amor dele por mim, por você. Você está aí hoje porque Deus te amou. Deus não olhou para o teu passado. Deus não olhou para o que você fez de errado. Deus não olhou para o que você pensa. Deus não olha, porque se ele olhasse para você que está vendo esse vídeo hoje, ele poderia muito bem te condenar. Porque você julga o irmão, você fala mal da sua vizinha, você fala mal do seu pastor, você toca onde não deve tocar. Muitas das vezes nós somos assim, a gente acha que é muito santa, mas só em olhar com um olhar de maldade para outra pessoa, nós já estamos pecando. E Jesus, ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração. Não adianta eu vir aqui pregar tudo isso, falar do amor de Cristo, mas aqui dentro eu está corrompida, eu está cheia de maldade, cheia de rancor, cheio de ódio contra o irmãozinho. Eu vejo pessoas dentro da igreja passando pelos irmãos e não cumprimentando, não dando a paz do Senhor, e vai tomar santa ceia. Que negócio é esse? Que demônio é esse que está entrando dentro da igreja e usando os próprios filhos de Deus, como eu digo, porque na realidade não é, porque eu não creio. De uma torneira não pode jogar 2 tipos de água, não pode, irmãos. Ou você é ou você não é. A palavra de Deus é bem clara. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que fazer a diferença. Não que você não vai errar. Nós erramos. Nós erramos no falar, no olhar, no ouvir. Até não ouvir, porque muitas das vezes a gente ouve coisas que nem deveria ouvir. As pessoas que me conhecem já sabem que muitas das vezes quando eu estou num grupo, que eu não sou muito de grupinho, mas eu estou numa festa em algum lugar e começo alguém malhar o outro, ou falar mal do pastor, ou falar alguma coisa, eu já vou me levantando. Não que eu sou especial, não que eu não erro, não quero passar que eu sou santa, não, mas é algo que eu coloquei para mim.
Eu não quero algo que eu sei que eu vou perder as minhas bênçãos. Eu sei que eu vou desagradar o meu pai. Jesus não fazia isso e nós, como os filhos de Deus, nós temos que olhar para o mestre. Como que você enche a boca para dizer que é filho de Deus, mas ao mesmo tempo você mata uma pessoa com a palavra, ao mesmo tempo você julga essa pessoa? Quem é você? Deus não te constituiu juiz? Então que o amor venha imperar no meio de nós, que o amor venha ser acima de qualquer coisa. Se você sabe que aquela irmãzinha não está indo na igreja, pegue o seu telefone, você fica tanto tempo nas redes sociais, ligue para ela, pergunte se ela está precisando de algo. Às vezes é um pai de família, né, que saiu dos caminhos do Senhor, em vez de julgar, vai lá, bate na porta, vê se ele está precisando de uma cesta básica, de uma ajuda, uma oração. Às vezes é uma palavra, é se sentir amado, irmãos, como essa mulher samaritana. Jesus não condenou, Jesus falou do amor do Pai, Jesus simplesmente falou aquilo que ele tinha para falar e a mulher foi liberta. Tanto é que depois ela entrou na cidade e ela trouxe uma multidão para ouvir Jesus. Então ela, ainda de ser salva, ainda ela evangelizou todo aquele povoado, trouxe muitas almas para o Senhor e foi uma mulher liberta. Então talvez essa pessoa a qual você julga só esteja precisando disso, para ser liberta, precisando do amor de Cristo. É o que nós estamos precisando nos últimos dias. Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, mas Deus, ele fala, irmãos, ele fala através de um pássaro que canta, ele fala através de uma criança que corre, ele fala através de uma árvore, ele fala através de muitas coisas. Basta você estar com seus ouvidos atentos para ouvir. Amém? Assim como Deus falou comigo nessa manhã, que ele venha falar com você. Eu não estou aqui para te julgar, para apontar o dedo, mas sim para chamar a atenção do povo cristão, do povo escolhido do Senhor, a qual ele está preparando morada. Naquele último dia ele vai perguntar: o que você tem preparado para mim? Você vai dizer: mas eu não sabia que aquele irmãozinho ia cometer suicídio. E Jesus vai dizer: mas você não morava com ele? Mas você não sentiu falta dele? Aquele dia que você falou mal dele para aquela irmãzinha lá no secreto, eu estava lá ouvindo você dizendo que o irmãozinho se desviou, tá lá no boteco, tá lá com a prostituta e Deus vai te pedir conta. O que você fez? Você orou por essa pessoa? Você buscou saber o motivo que essa pessoa se afastou dos caminhos do Senhor? Você procurou saber se essa mãe que chora pelo filho, ela está precisando de algo, às vezes de um abraço, de uma palavra de conforto? Esse pastor, muitas das vezes, né, que está aí fechado no seu escritório, às vezes está passando por uma necessidade. Você já procurou saber levar algum mantimento até o teu líder, saber o que está acontecendo? Então é essas coisas, irmãos, o amor está esfriando e nós precisamos reativar essa chama dentro de nós. Cada um de nós precisa buscar mais amor, mais compaixão, mais longanimidade com o ser humano. Amém? Glória a Deus. Eu me estendi um pouco, mas é que o Espírito Santo vai falando e a gente, é tão gostoso falar do amor de Cristo, né? Assim como ele ajudou aquela mulher samaritana, que nós venhamos olhar para o lado, né? Não olhar quem é a pessoa, não olhar que denominação é pessoa, não olhar o que essa pessoa fez, né? Mas sim dar o amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu abençoo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém?